Em nosso estudo de hoje, é a lição 63 do livro da Esperança, ante os incrédulos. E conhecereis a verdade vos fará livres. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. A resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes provém menos dele do que da maneira por que ele apresenta as coisas. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Capítulo 19, texto 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Compadeçamo-nos dos incrédulos que se arremetem contra as verdades do Espírito, intentando penetrá-las à força. Semelhantes necessitados chegam de todas as procedências, de paisagens calcinadas pelo fogo do sofrimento, de caminhos que a provação encharca de pranto, de furnas da aflição em que jaziam acorrentados ao desespero. Outros existem que nos atingem às portas conturbados pelo clima de reflexão a que se afaziam, ou trazendo sarcasmos no pensamento imaturo, com as crianças bulhentas em recintos graves da escola. Muitas vezes, nas trilhas da atividade cotidiana, somos tentados a categorizá-los por viajores de indesejável convívio, entretanto os que surgem dementados pela dor e aqueles outros que se acomodam com a leviandade pela força da própria inexperiência, não serão igualmente nossos irmãos diante de Deus? Certo que não nos é lícito entregar-lhes em vão energia e tempo quando se mostrem distantes da sinceridade que devamos uns aos outros, mas se anelam realmente aprendizado e renovação, saibamos auxiliá-los a compreender que pesquisa e curiosidade somente valem se acompanhadas de estudo sério e trabalho digno. Estendamos aos companheiros que o ateísmo enrijece algo de nossas convicções que os ajude a refletir na própria imortalidade. Diligenciemos partilhar com eles o alimento da fé na mesma espontaneidade de quem divide os recursos da mesa. Todavia perguntarás, e se recusam, obstinados e irônicos, os bens que lhe ofertamos, e se nos apagam a golpes de violência as lanternas de amor que lhes acendemos na estrada. Se indagações assim podem ser formuladas por nossa consciência tranquila, após o desempenho do nosso dever de fraternidade, será preciso consultar a lógica, e a lógica nos dirá que eles são cegos de espírito, que nos cabe amparar em silêncio na clínica da oração. O texto de hoje vem pedir a gente que a gente possa ter compadecimento diante daquelas pessoas que são as incrédulas. E incrédulas, num primeiro momento, a gente pode, como até foi referido aqui no texto, se referir aos ateus. Mas não só aos ateus, principalmente aqueles que são incrédulos das coisas do Espírito. Né? Tanto uns como os outros, é claro, eles vão defender algumas vezes com ironia, com sarcasmo, e outras vezes não, simplesmente por convicção mesmo, por conta do momento evolutivo em que eles se encontram. Eles vão defender o ponto de vista dele, vão ter todo o direito de não concordar com nada que a gente venha trazer. Agora a gente vai aprendendo com a experiência que quando uma pessoa não tem a vontade de aprender uma determinada doutrina, quanto mais você força a barra para que ela tenha acesso àquela informação, mais você afasta a pessoa. É justamente o que tem acontecido no nosso país por conta dessa polarização política. Hoje parece que estão muito bem definidos quem está com uma posição e com a outra, e a coisa tomou um caminho tão estranho, até e lamentável, que quando a pessoa vê que não consegue mais convencer, ela acabou o recurso da palavra, ela parte para agressão. E a agressão, a gente sabe que tem aquelas, as graduações, tem a agressão primeiro verbal, depois passando para agressão física, e depois pode até passar para agressão até mais grave, de tirar a vida, de lesão corporal mais grave. Tem a agressão inicialmente por pensamento também. Mas cada vez que você quer empurrar alguma coisa goela abaixo de alguém que não está preparado, você não vai conseguir muita coisa. E aqui no estudo do cristianismo, você vai encontrar o próprio Cristo falando com os apóstolos: não vades ter com os gentios, procurai primeiro os filhos da casa de Israel, porque eles estão mais bem preparados para ouvir a boa nova. Então ele está falando, quem é o gentio? Aquele que não professava a mesma religião que eles. Então não vá procurar. Depois, mais tarde,
Um foi eleito, que foi o Paulo de Tarso, Saulo de Tarso, depois se converteu, mudou o seu próprio nome, né? Então o que acontece? Aí ele vai ser o responsável por ir até os gentios, e esse momento é um momento de muito estudo, muito bonito, porque chega um momento que tem até uma discussão fraterna entre Pedro e Paulo, com a participação de Tiago também, porque na casa do caminho ficava Pedro e Tiago juntos, porque eles queriam exigir que o Paulo cobrasse a circuncisão daqueles que não eram judeus, que eram gentios. Como? Circuncisão é um costume judeu. Enfim, é para respeitar também aquele momento entre os incrédulos. Por isso, quando vai falar de incredulidade, a gente vai falar tanto dos ateus como também daqueles que se negam a ter o mesmo ponto de vista, nossa, religioso, então olhos fechados para as coisas do espírito. São momentos em que a gente deve respeitar todos eles e, ao mesmo tempo, a gente se colocar sempre na posição daquela pessoa que faz mais e fala menos. Então, todas as vezes que precisar, né, é até interessante, né, as pessoas precisam e você se coloca como uma pessoa que está ali disposta a ajudar, que pode contar contigo. Aí tem um determinado momento que a pessoa vira para você e fala, poxa, mas você é uma pessoa tão prestativa, qual é a sua religião? Aí quando eu falo, eu sou espírita, para algumas pessoas deu decepção, porque ela esperava que fosse dizer que era a mesma religião dela, porque ela tem a presunção, né, de achar, não, para ser uma pessoa tão preocupada assim, tem que ter alguma coisa, né? Tá, eu sou espírita. E tá bom, não tem como discutir a questão religiosa de maneira sadia, os valores, os princípios de maneira sadia, simplesmente a gente se cala, respeita, deixa acontecer, porque ele bota aqui, ele é semelhante necessitado, chega de todas as procedências. Pode chegar do sofrimento, pode chegar dos caminhos de provação ou aflição. E tem outros que chegam pelo clima da irreflexão, sarcasmo do pensamento imaturo, igual que crianças bulhentas. Né? Algumas vezes alguns amigos chegaram perto de mim e falaram, Robson, você que é espírita. Aí ele veio trazer um ponto de vista e eu percebi que naquele momento, porque eu não concordo. Falei, ótimo, então você fica com a sua posição. Você não vai ver nunca puxando um assunto dessa natureza contigo e muito menos querendo contrariar o seu ponto de vista. Esse ponto de vista não se contraria. A gente deixa que o tempo vai mostrando, as experiências vão mostrando. Sabe se lá se amanhã eu vou ter o mesmo ponto de vista de hoje? De repente eu tenho uma experiência qualquer na vida que amanhã vai me mostrar um outro lado e eu vou ter uma outra visão. Então é a mesma coisa com você não tem que ter essa coisa. Aí, né, ele veio naquela assim, de querer modificar o meu ponto de vista, de querer me questionar. Eu falei, não, continua com a sua posição, você está certo. Né? Deixa, cada um tem o seu momento, fica com a sua. Eu não quero nunca me colocar na posição de violentar a consciência de ninguém. Nisso, Allan Kardec ele é bem direto também. Isso também é doutrinário, não é só uma posição pessoal, não. É doutrinário porque ele fala assim, não violenteis a convicção de ninguém. Até quando Jesus fala aí de pregar, ele não está dizendo para ele que você tem que violentar a religião de ninguém. Aliás, se prega mais o evangelho através de exemplos do que de palavras. A gente tem que aprender isso definitivamente. É mais exemplos do que palavras. Vai ter um dia que a própria pessoa estudando o Evangelho fala, peraí, olha só o que o samaritano fez, olha o que o bom samaritano fez na parábola do bom samaritano. Então esse aqui que é o caminho. E o samaritano ali, ó, quem era o samaritano? Era o gentio. O samaritano era o judeu misturado. Né? Era o judeu que já tinha participação de outras raças, eles tinham essa preocupação com a raça pura, enfim. E era que aquele ali o samaritano era o discriminado da época. Então a gente começa a pregar com os nossos exemplos, respeitando. E em alguns momentos eu cheguei até a falar assim, com alguns amigos meus, com um amigo específico, falasse para ele, rapaz, você é o ateu mais religioso que eu conheço, porque você é ateu. E você consegue agregar isso tudo de gente, consegue tratar todo mundo bem, respeitar todo mundo bem. E você, sem ter estudado Cristo, você já consegue praticar o que o Cristo está trazendo para a gente. E não adianta você dizer, sou cristão, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entram no reino do céu, não. Só entra aqueles que praticam, você está praticando. Então continua no teu caminho, continua do teu jeito e respeita também sendo do meu jeito. Aí uma coisa, né, barreira chamada respeito também. Essa deve existir sempre.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.